Cheguei com as notícias do audiovisual e cinema brasileiros e no Cinejornal de hoje tem entrevista com o ator Silvério Pereira. Eu me encontrei com ele em Vitória, no Espírito Santo, e no papo a gente falou dos recentes e futuros projetos do Silvério. E o homem não para não, gente, é coisa pra caramba. Olha aqui, mãe. Manda ele vir. Tá saindo aqui, ó. Quando ficar pronto eu te levo. E ele completa 10 anos de cinema. O primeiro filme foi em 2013, O Serra Pelada. E é um prazer, porque cada vez mais eu encontro o Silvério Pereira fazendo personagens cada vez mais distintos. E isso é muito interessante, é muito rico e é muito impressionante como são as suas tantas possibilidades como ator, né, Silvério? Simone, engraçado, esses 10 anos, assim, eu que sou um amante do cinema, sempre fui para ver o cinema. Eu sou aquela pessoa que ia para o cinema e aí pegava o ingresso e dava nota para os filmes, né? Então eu colecionava isso, aí depois me vi fisgado dentro da tela. E aí vendo agora 10 anos, fazendo exatamente isso que você está dizendo, que é o que a gente mais quer como ator, né, que é se reinventar, se diversificar. Então estou muito feliz assim com essa trajetória. Eu vivi muito tempo sem ver todas as coisas que eu posso fazer, porque me escondi, baby, dentro de você. E agora eu só quero encontrar meu ser. Uma prova disso é esse personagem, o maníaco do parque. Você faz esse personagem real, né? Um motoboy que matou 10 mulheres, um serial killer. Como foi quando você recebeu esse convite e viu que ele extrapolava aquele universo LGBT, né? Que a gente te vê sempre como ativista e também como ator interpretando esses papéis. Eu fiquei muito chocado assim, quando o Marcelo, né, da Santa Rita Filmes, me fez a ligação por vídeo. Ele disse: olha, a gente vai produzir o Maníaco do Parque e eu gostaria muito de tê-lo no elenco. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que seria o personagem título, né, da história. Assim, eu sempre pensei, tá bom, ele vai ficar aqui conversando comigo, em algum momento ele vai falar que eu vou fazer um personagem secundário, né, um personagem talvez de uma certa importância, mas não o protagonista. E aí ele vem e diz na lata, assim, o Marcelo muito direto, ele fala assim: e você é o nosso maníaco. Aí eu fiquei um tempo parado, assim, foi meio engraçado, porque eu fiquei um tempo na tela, assim, aí ele: tá tudo bem? Aí eu comecei a processar e fiquei pensando: não, tá tudo certo, eu só não imaginava que pudessem ter essa imagem do Silvério fazendo um personagem completamente diferente do que está se acostumado a ver, né? Assim, eu venho do teatro fazendo personagens LGBTs, entro na televisão fazendo personagem LGBT, então de certa forma eu contribuí para essa imagem do Silvério dentro da minha militância também. Então quando o mercado começa a me enxergar diferente, aí isso me deixa ainda mais feliz. E aí é o meu primeiro grande protagonista, né, que vem cheio de responsabilidades, porque não é só um grande protagonista, mas é um true crime. Então assim, é uma história de muita responsabilidade, porque a gente está mexendo com dores passadas das sobreviventes, de familiares. Então assim, contar essa história com muito discernimento, com muita responsabilidade de fato. E como você fez para estudar esse personagem, um personagem que, uma pessoa, né, que ainda é viva, ele está preso, é possível que ele seja solto em 2028, porque completam 30 anos da prisão dele. Quando ele foi condenado, esse era o limite máximo, né? E como é que foi, né, a responsabilidade social de fazer esse personagem e esse mergulho, essa pesquisa para viver o Maníaco do Parque? Eu fui muito amparado assim, pela produção desde o início. Assim, o material que eu tive acesso do Francisco é um material exclusivo, porque além do longa ficção, tem um documentário também sendo feito a partir da ótica das sobreviventes. Né? Então tem muito material que não está público, que não está online e que a Santa Rita teve acesso para fazer esse documentário e que eu também tive acesso de fato para poder compor o personagem. E aí eu acho que entram outras duas funções super importantes nesse projeto, que é a coordenação de intimidade e preparação de elenco da Larissa Bracha e da nossa psicóloga, que é a Adriana, assim, que me acompanha semanalmente e a gente conversa sempre, que eu me sinto desconfortável, que eu me sinto emocionalmente desequilibrado. Então assim, eu recorro à Larissa, recorro à psicóloga, e aí então a produção é sempre muito atenta nesse processo. E aí
essa composição de mimese, de proximidade com a palavra, com o comportamento, com a voz, com o olhar, porque a gente sabe que fãs de True Crime gostam dessa semelhança, gostam de enxergar de fato como a coisa aconteceu, tem sido o principal ponto de construção desse Francisco. Mas um Francisco cheio de camadas, porque a partir do momento em que eu fui estudando esse cara, ele é o Chico Estrela, que era um exímio patinador, né, elogiadíssimo por toda a galera do patins na década de 90. Ele é o Francisco, filho da Dona Maria, também um cara super cordial, que trabalhava como motoboy. E tem esse cara que é colocado como esse lugar de monstro pelas vítimas, que quando ele entrava dentro do Parque do Estado, ele mudava a maneira de ser, de se comportar e fazia as atrocidades que ele fazia. Eu levo 2 horas de set para ficar maquiado, né? Hoje eu tô aqui, gente, metade uma sobrancelha, metade que a gente está no meio do processo de colocar a sobrancelha do personagem, porque isso aqui dura uns 10 dias, né? Mas esse processo todo que leva 2 horas, porque ele era um cara que tinha uma pele um pouco mais escura que a minha e ele tinha muitas sardas também. Então, assim, mapear essas sardas, que tem que estar sempre no mesmo lugar por uma questão de continuidade, o cabelo, a sobrancelha, a boca. Então, assim, é bem difícil, assim, mas difícil por conta do tempo, só que muito excepcional e imprescindível para o meu trabalho como ator. Eu gosto de falar isso no set. No momento em que eu saio da caracterização, maquiagem e coloco o figurino, as meninas já me deram 60% do que eu preciso para produzir. Os outros 40% deixa comigo, com a câmera, com o diretor, e a gente faz o projeto juntos. O Silvério está num momento muito intenso, de muita produtividade. Ele sai do set do Maníaco do Parque e vai para o set do filme do Alain Fresnot, que é o Voodoo Delivery. Voodoo Delivery, Me conta um pouco desse filme. Então, o Voodoo Delivery é uma comédia, e aí acho que a decisão de fazer um projeto logo após esse, que é tão intenso, tão desgastante emocionalmente, fisicamente e tal, mas aí é uma comédia, então assim, vira a chave completamente, vai ser bom para mim, assim, construir um outro personagem totalmente fora do Francisco, contracenar com pessoas incríveis que eu não tinha contracenado ainda, como Natália Lage, Lima Duarte, com quem eu tenho uma extrema admiração, e aí eu vou ter esse prazer. E é isso, é uma comédia, vai ser um set mais leve, mais divertido, e uma coisa que eu, cearense, trago, né? Assim, a gente fala que o cearense é dono desse lugar do humor, da irreverência, e vai ser um prazer. E que personagem é o seu? Então, ele é um dos personagens que faz esse processo do Voodoo Delivery, né? Que é essa brincadeira de fazer um despacho em entrega, assim, de pedido. Então, essa é a brincadeira, assim, é uma empresa de fazer o despacho de pedido. Você manda a sua demanda e a gente entrega para sua casa o voodoo. Agora tem um filme que já está pronto também, que é o Florestas da Noite. Florestas da Noite, que eu gravei com a Priscila Bettini e o Renato Coelho, que é uma produção independente. A Priscila e o Renato tiveram um trabalho muito bonito recentemente lançado, que é o Cidade do Abismos, que passou por vários festivais. E aí ela me fez o convite, foi um pouquinho antes do Maníaco, né? Então assim, eu fui emendando uma coisa na outra em São Paulo. Eu fiz o Florestas, o Maníaco e agora o Voodoo Delivery. E foi incrível também trabalhar com essa outra ótica de mercado, de profissionais, que é a produção independente de baixíssimo orçamento, né? Onde o que está muito mais em jogo ali são as relações, principalmente, assim, como é um baixo orçamento, como é difícil de produzir cinema no Brasil, então a gente se segura na questão de que estamos juntos, somos amigos, a gente quer produzir, a gente quer fazer arte, a gente quer estar junto, e são pessoas desse projeto que eu vou realmente levar no meu coração. Esse é um filme, por exemplo, feito em 16mm preto e branco, o que é dificílimo de ser filmado, não tem nem revelação disso no Brasil, para você ter ideia. Então, assim, só o orçamento de revelar fora do Brasil já é um absurdo. Então, assim, a gente precisa estar muito atento, muito cuidadoso e preparado para fazer. Ensaiado. Então a gente ensaiou bastante. E a história do filme, em resumo, o que é? A história do filme tem uma base em Jean Genet. Então, assim, que são 3 figuras que se encontram na noite, e aí uma delas, que é o meu personagem, que é o Jean, ele vaga pela noite, e aí ele começa a conhecer vários personagens que vão mexendo com a memória, com a infância dele, e isso vai levando ele para um universo mais místico. Então, assim, é um filme mais onírico, mais imagético, e aí por isso que chama Florestas da Noite, porque tem um momento que esses 3 personagens se encontram e vão para dentro da floresta e se identificam com uma outra figura que não é uma figura humana. Tem também o Nós Somos Amanhã, que é um filme, um musical que se passa anos 80, você faz uma fada madrinha drag queen num filme sobre bullying infantil, e tem participação da Cláudia Ohana. Eu achei muito bom, porque ela faz uma professora de música, e aí a definição ela é uma mistura de Rita Lee com Xuxa, com pitadas de Madonna e Cyndi Lauper. Nossa!
Aí é uma viagem do Luffy, né, nosso diretor roteirista, e a grande temática do Luffy é falar, né, da nossa comunidade LGBT, dos nossos enfrentamentos, as nossas discussões e tal, do que a gente pode avançar. E aí ele faz uma alusão a isso, são crianças dentro de uma escola sofrendo bullying, e aí essa criança, para fugir desse bullying, ela recorre ao imaginário. E aí nesse imaginário é essa chegada dessa fada, é esse mundo paralelo, é um outro mundo que essa criança cria para poder sobreviver a tudo isso. Todo o poder que você precisa está exatamente dentro de você. Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Além disso, tem série também inédita. Série. Desejos S.A., ele tá em todas, tá bom? Estou trabalhando bastante, graças a Deus. Me conta dessa série. Essa série a gente filmou no finalzinho de 2022, e aí é com direção do Alvarenga, né, José Alvarenga, que está também trabalhando com ele pela primeira vez, vai estar estreando aí no Star Plus. É uma série de vários episódios, mas o meu personagem interliga esses episódios, porque é a história de uma empresa que tenta alertar, aliás, o meu personagem tenta alertar as pessoas a não entrarem no discurso dessa empresa. A empresa te promete aquilo que você quer, só que você tem que responder com algo em troca, que pode ser amanhã, como pode ser daqui a 10 anos, mas é algo que vai te prejudicar bastante. E aí eu tento alertar as pessoas por isso, mas as pessoas são tão loucas pelo seu desejo que elas acabam aceitando por um valor irrisório, fazer essa proposta, assinar esse contrato, e quando são cobradas, aí elas se veem numa trama, numa teia completamente difícil de se soltar. Eu sei a verdade. São eles. Eles querem nos controlar. Agora, como é que fica a música no meio disso tudo, né? Porque o cara, além de tudo, canta pra caramba. E tem o show, Silvério interpreta Belchior. E ele me falou que 2024 vai ser dedicado à música, né? Queria que você me falasse um pouco desse trabalho, na verdade, que eu acho muito importante no sentido de colocar o artista também, a condição do artista nordestino, cearense, ali como protagonista também. Você como cearense, queria que você me falasse um pouco da música, claro, mas dessa importância, né, do artista nordestino vir para o centro do Brasil também, né? Sim. Porque nesse momento que a gente fala tanto da importância da descentralização de recursos públicos. Sim. Eu acho o seguinte, esse lugar da música me veio muito como uma demanda do próprio audiovisual também, assim. Porque quando eu começo a fazer televisão e cinema, o cinema vai pedindo para que eu cante, assim. Esse trabalho do Luffy, eu canto, né? O Nós Somos o Amanhã, eu canto. Na novela, eu cantava várias músicas. Então eu falei assim, caramba, acho que eu preciso começar a estudar música também, assim, porque antes eu cantava por prazer, mas não por estudo. E aí eu comecei a estudar, e aí no que eu comecei a estudar, comecei a ouvir novamente Belchior, que é uma referência do meu pai, assim. Meu pai me mostrou Belchior ainda quando criança. Ele é que traz a vitrola para dentro de casa e traz aí Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, Fuscão Preto, Balão Mágico, toda essa coisa dos anos 90, e me traz o Belchior. E eu lembro de ouvir esse cara e me identificar muito com o que ele dizia. Obviamente que quando criança eu não entendia, né? Eu entendia uma ou outra coisa. E aí ano passado eu voltei a ouvir esse cara, e aí comecei a prestar atenção na letra, nos versos, e pensar, caramba, parece que ele escreveu para hoje, parece que ele continua sendo o cara que está escrevendo sobre os assuntos de hoje. Ele dá vários indícios do quão difícil é o nordestino chegar no Sudeste e ser aceito. E aí as coisas mudaram bastante, mas não evoluíram totalmente, assim. Eu ainda não me sinto uma pessoa segura enquanto nordestino quando chego no Sudeste. Ainda tenho enfrentamentos. Olha que a gente está falando de 76, quando o Belchior lançou a Alucinação, e olha quanto tempo se passou, e ainda hoje eu chego no Sudeste, ainda tenho situações de xenofobia que eu sofro, não só eu, como tantos outros dos meus colegas, e também sobre esse lugar do protagonismo nordestino, sim. A gente está vendo aí produções importantíssimas acontecendo, chegando no Nordeste, produzindo no Nordeste. Nos últimos 10 anos, os grandes filmes nordestinos fizeram história para o cinema brasileiro, avançando aí para festivais internacionais, ganhando prêmios. A gente pode elencar aqui o próprio Bacurau, Tatuagem, Praia do Futuro, Pacarrete, sabe? Então, assim, são filmes todos produzidos no Nordeste por pessoas nordestinas, com protagonismo nordestino. Então, assim, Nordeste ainda tem muito para mostrar, muito para oferecer, e a gente precisa ser protagonista das nossas histórias, sabe? E eu gosto de falar que não é que a gente não queira trabalhar com o Sudeste, não é essa a questão. A gente só quer que quando estiverem no nosso lugar falando sobre a nossa história, que a gente tenha uma medida de protagonizar a nossa terra, a nossa região e o nosso povo. Foi por medo de
avião. Eu segurei pela primeira vez a tua mão. Queria que você me falasse um pouco dessa cena cultural do Ceará, do audiovisual principalmente, atualmente. O Ceará, o Bem-vindo a Quixeramobim exemplifica bastante isso, assim, quando o Halder faz uma brincadeira do que a gente já fala lá, o Ceará é feito para tudo. Então, se você quer fazer de conta que está em Cuba, se você quer fazer de conta que está no Saara, se você quer dizer que está na Índia, se você quer dizer que está em Paris, então tem vários cenários do Ceará que isso é possível de fazer, cenários naturais que é possível falar sobre isso. O Canyon americano, você vai em Quixadá e aí você tem aquelas pedras. Então, assim, o Ceará é um grande cenário, sabe, para o audiovisual. Tem uma galera muito bacana, produzindo bastante, com muito profissionalismo, com muita competência, e eu acho que a gente ainda vai ver muito aí nos próximos 10 anos. E eu adoro essa gente, eu adoro. E essa coisa de morar lá é maravilhoso. Porque gente. Eu venho de uma geração que me dizia que eu tinha que me mudar para o Rio de São Paulo, sabe? Então, assim, e aí quando eu vejo pessoas, por exemplo, como o Irandi, que continua vivendo lá em Pernambuco. Marcélia sabe? Cartacho. Marcélia Cartacho, pelo amor de Deus, Marcélia Cartacho, uma das grandes damas do cinema brasileiro, continua vivendo na sua terra. Então, assim, eu comecei a fazer esse movimento também. É possível, eu adoro trabalhar no Rio de São Paulo, mas é maravilhoso ter minha casa no Ceará, sabe? Do lado do meu povo, das pessoas que eu gosto, da minha cultura, da minha comidinha, sabe? Então é muito, muito bonito, e principalmente porque é isso. A gente acaba fortalecendo uma nova geração que não precisa se forçar, porque pode ser que não tenha condições financeiras para estar em Rio e São Paulo, mas se houver uma oportunidade das produções chegarem lá, ou hoje em dia que a gente tem testes que são feitos online, né? Então, assim, é possível continuar lá sem precisar ter esse desgaste, esse problema de abandonar todo o seu espaço, sua família, seus amigos para tentar uma vida. Você tá com o pessoal da cidade, não é? Cidade? Que cidade? Quixeramobim. Imagina, eles fizeram só meu frete. Digo, meu transfer. É uma honra ter você no Canal Brasil e pertinho de mim. Ah, delícia. Adoro, arrasou. Muito Obrigado, bom. viu? Prazer. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Fim do nosso tempo de hoje, mas, gente, olha só, não se preocupa não. Amanhã eu prometo que eu volto pra gente continuar falando sobre o cinema brasileiro, tá bom? Beijo pra você e até amanhã aqui no Canal Brasil. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica.